Verdade. Nós precisamos dele mesmo, precisamos dessa unção que o Senhor enviou, Senhor Espírito Santo que procede da tua parte, da parte do Pai, É verdade. que foi nos dado para nos guiar a toda a verdade. Amém. Seu Santo Espírito seja poderosamente com o Espírito do Aurélio, Amém. fortalecendo ele no Senhor e na força do seu poder. Amém. Que ele seja apenas um canal, Senhor, purificado mediante o seu sangue e sua Amém. obra, para poder chegar até nós também, Senhor, canais e receptores da sua graça, para juntos possamos ser edificados nessa manhã. Amém. Que o Senhor possa falar no nosso coração, que o Senhor possa dar-nos ouvidos capazes de ouvir a sua voz. Que o Senhor possa ser conosco, Senhor, com a nossa condição humana, com as nossas dificuldades, necessidades. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém. Suplicamos em nome do Senhor Jesus e pedimos que o Senhor nos guarde em Ti, nos envolva na Tua presença. Amém. De maneira que aqueles seres espirituais da maldade que têm interesse de roubar a Sua palavra, eles sejam detidos em sua impiedade. Amém. Sejamos guardados de maneira que possamos ouvir a Sua palavra, para aquilo que o Senhor deseja fazer, porque o Senhor prometeu edificar a Sua igreja. Senhor, e assim mesmo, Senhor, apresentar a igreja gloriosa, sem Amém. mácula, sem ruga. E o Senhor disse que faria isso por meio da Sua palavra. O Senhor nos abençoe e nos conduza em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei mexer aqui, eu não sei mexer. Amém. Graça e paz. Deus se orou, mas o irmão continua em intercessão, porque o vaso é fraco. Né? Eu queria ler primeiramente um versículo que está em Eclesiastes 11, verso 8. Amém? Amém. Eclesiastes 11, 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar que há dia de trevas, porque serão muito. Tudo quanto sucede é vaidade. Vou repetir. Ainda que o homem viva anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar que há dia de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Esse versículo de Eclesiastes, ele fala que o dia de trevas serão muitos. Né? Não diz que serão todos, mas diz que serão muitos dias de trevas. E esse ano está terminando, e está sendo um ano totalmente diferente, né? Para todos nós aqui, talvez para toda a humanidade. É um ano que, principalmente no início, né, de março diante, foi meio abafado, foi meio angustioso, angustiante, né, para muitas pessoas, e continua sendo até hoje. Tem muitos irmãos que ainda não voltaram a reunir, ainda estão presos, e isso é compreensível. E eu estou ouvindo de alguns irmãos que alguns locais deixaram até de desistir, que foram assemblear com poucos irmãos. Foram 6 meses sem vir para a reunião, os irmãos, acabou a assembleia. Alguns irmãos deixaram de reunir. E esse ano, para muitas pessoas, o sofrimento foi apresentado, né, em 3D. Muitas pessoas não conheciam o sofrimento, não sabiam o que era a morte. Muitas pessoas nunca tinham ido em um enterro. Tem pessoas que não gostam de enterro. Eu também não gosto, mas já fui muitos. Mas tem pessoas que nunca foram. Mas as TV, o que fazia as TV? Você ligava a TV e mostrava naquele mundo de cova. A primeira notícia era aquilo, a notícia ficava em segundo plano para a imagem chocar, e porque foi uma coisa de fato assustadora e nova no que eu falo para a gente, né? Porque a gente sabe, quando a gente lê a história da humanidade, sabe que essa situação nossa, mundial, para alguns irmãos, só foi mais uma situação. Porque você vê no mundo, quando você começa a olhar a respeito do mundo,
tanta gente sofrendo, inclusive irmãos perseguidos de muito tempo. Então, essa pandemia só foi mais uma. Para nós foi um susto, mas para muita gente só foi mais uma, talvez aqui até eles padecessem menos, porque tem várias pessoas sofrendo de uma maneira muito mais cruel do que a pandemia. Então, muitas vezes muitas pessoas pensam que o sofrimento começou agora, né? E o sofrimento vai terminar quando a vacina ser aplicada em todos. Mas é mero engano, né? O sofrimento não começou esse ano e nem vai acabar com a vacina. Nós, como igreja, temos que orar para que essa vacina dê certo, né? Nós, como igreja, temos uma função muito específica nisso aqui, né? De estar orando, intercedendo, né? Para que Deus, pelas mãos dos médicos e dos cientistas, consigam, né? Essa cura. Como o Luciano falou na semana passada, a honra e a glória nunca vai ser para a ciência. A honra e a glória vai ser para o Senhor. Então, não foi agora que começou o sofrimento, não foi no 11 de setembro, não foi na Segunda Guerra, não foi na Primeira Guerra, não foi com a escravidão. E a gente fosse indo de uma forma para trás, você vai ver que várias coisas aconteceram no mundo que foram espantosas. Mas não foi aí que começou o sofrimento. Eu queria ler lá Gênesis capítulo 3. Eu não vou ler tudo, só vou ler a consequência do pecado de Adão e Eva, né? A pena que o Senhor, vamos dizer assim, coloca aí, né? Gênesis 3, 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: viste que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterá o sustento dela durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Em Eclesiastes diz que Deus criou o homem simples, mas o homem se meteu em muita estultícia, né? Deus criou o homem simples, era para ser algo maravilhoso, mas o homem, a partir do pecado, ele se meteu em muita estultícia, né? E aqui ele fala assim, no versículo 16, e a mulher multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Por meio de dores dará a luz a teu filho. Seu desejo será para o teu marido. Irmão, Deus sabia que naquela época as mulheres elas iam viver muitos anos, né? Eva não teve só 3 filhos. A Bíblia fala que tem mais coisas que ela teve filhos e filhas, e olha, né? Eu não tenho a idade de Eva aqui, não falo da idade das mulheres, mas os homens viviam 700, 800, né? E haja filho, né? Se a gente, né? Se minha mãe teve 6 filhos, eu conheço pessoas que teve 21 filhos, né? Imagine uma idade normal de uma mulher que vive até 80 e a parte produtiva, né, de uma mulher, não sei, hoje já aumentou, né? Antigamente, hoje é uma mulher com 40, com até mais, ela consegue ter vários filhos. Imagina uma mulher que vive 700, 900 anos, quantos filhos não vai ter? Então, a ideia de Deus não era que essa mulher sofresse com o parto, né? Diz que multiplicaria a dor, né? Então, deveria ser alguma coisa simples, né? Antes da queda, o projeto de Deus era que ao parto fosse só, sei lá, uma dor simbólica, né? Algo simples. Diz que multiplicaria. Se multiplicou é porque ia ter algum tipo de dor simbólica. Não ia ser, vamos dizer assim, uma cosquinha. Mas agora multiplicou, né? Graças a Deus eu nasci homem, não sei a dor de um parto, né?
mas deve ser bastante desagradável a dor do parto para as mulheres, né? Depois vem a alegria com o nascimento, né? Mas na hora deve ser horrível. Uma vez eu estava... eu e Toninho, a gente foi quando o Mário, os irmãos conhecem o Toninho com a reunião, a gente foi... O Mário estava em trabalho de parto lá, não me lembro da maternidade. Aí a gente foi para lá, ver como o Mário estava, foi um parto complicado, eu não me lembro se foi de Estel ou de Sara. Aí chegou lá, nós estávamos lá, fomos visitar na sala onde as mulheres ficavam esperando, né? E só via a mulher passar, né? Dou para lá, e eu, rapaz, né? Rapaz, de repente uma mulher olhou para a gente e falou assim: queria ver que fosse um de vocês, se ia aguentar. Eu falei assim, eu olhei para Toninho e falei, rapaz, eu tenho culpa. Eu tenho culpa, né? A gente falou assim, a gente deu risada um pro outro, né? Mas ali ela falou aquilo porque ela... Foi o que ela podia falar, irmão, desespero, a dor, né? Diz que é uma dor tremenda. Mas nesse ponto, né? Graças a Deus são mulheres que têm filhos, né? Porque do jeito que o homem é corajoso, se fosse o homem que engravidasse, quando depois de casar, ia falar para a mulher assim, vamos adotar, meu? Porque não é, né? Do jeito que o homem é corajoso, né? Mas graças a Deus, Deus faz tudo certo, né? Então mostra que dali começou o sofrimento na vida, né? Não era o plano de Deus que o parto fosse tão sofrível, né? Que eu falar alguma besteira, até os irmãos me corrijam, né? Mas a partir de o quê? Daquela desobediência, veio essa pena sobre a mulher. E tem mais, né? Diz que o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eu não vou entrar nesse... Mas olha só, hoje está uma guerra de empoderamento feminino, há um machismo, como que chama hoje? Machismo tóxico, né? Que são verdades que acontecem, porque nem o homem sabe governar a sua esposa, nem a mulher sabe ser submissa a seu marido. Há um problema, o pecado está no homem, está na mulher, há um problema. Então hoje você vê hoje esse movimento aí de empoderamento, essas coisas, há um machismo, está tudo meio estranho, que só são restaurados em Cristo. Amém. Lá, né, que a gente vê lá em Efésios, né? Marido amai sua esposa, né? E mulher, seja sujeito de marido como Cristo e a igreja. Sempre o Senhor vai ser a nossa referência, né? De todas as coisas. Adão, né? E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterá dela sustento durante os dias da tua vida. Outra coisa aqui em relação ao homem, né? Quando Deus criou tudo, Ele disse que o homem ia lavrar a terra, ele ia cuidar. E olha que a terra era grande, meu irmão. Era grande, até que os filhos crescessem até. Então Deus não é nenhum malvado para dizer assim, eu vou mandar você para cuidar, você vai roçar essa parte toda aqui, né? Ia ser algo prazeroso para Adão, com certeza, né? Tá lá cuidando da terra, os cantos dos pássaros, né? Banho de rio, aquelas coisas todas, que não tinha, né? Tudo maravilhoso, sem pecado, que maravilha, né? Mas aí veio o pecado. Agora, meu irmão, não vai ter com prazer não, vai ser do suor do seu rosto, meu irmão. Você vai pegar ali, você vai dizer assim, oh meu Deus, né? Porque eu pequei, né? Não é assim que a gente faz quando a gente erra, né? Depois tá. Então, ali começou o sofrimento. E daí que a gente começa a ler o Antigo Testamento, você vai ver que o sofrimento vai. Acontece uma coisa, acontece outra. Aqui mesmo, nesse mesmo tempo aqui, acontece o primeiro homicídio. É um filho, um irmão com ciúme. O ciúme mata outro irmão. De uma forma tremenda, ainda quer ocultar, ainda se ousa dizer que eu não sou tutor, aquela ousadia, aquela arrogância. E o pecado foi se multiplicando, tudo foi. Graças a Deus, né? Diz que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, né? Graças a Deus, depois de tanta coisa aconteceu, na plenitude de tempos, o nosso Senhor Jesus vem. E graças a Deus, o Evangelho é manifestado e é pregado, e nós, em Cristo, aceitamos.
E isso mudou a nossa visão do sofrimento. Mas só que acontece uma coisa, quando a gente se converte, pelo menos comigo foi assim. Os irmãos sabem que eu me converti, né? Daqui a pessoa que pregou. Logo a primeira vez, não foi Carla que você pregou? Os irmãos sabem que a demora aqui. Quer dizer, uma demora não tanta, mas eu não fui aquele que cheguei logo, aleluia, né? O negócio foi. Os irmãos estavam se irritando comigo, mas graças a Deus, né? Está aqui o parteiro presente hoje. Eu nasci, né? O que aconteceu, irmão? Aconteceu comigo, talvez com os irmãos não, porque os irmãos são mais, né? A gente ora, quando eu abri os olhos, o que foi que eu vi? Um monte de anjos, né? Cânticos espirituais, e aquela auréola aqui em minha cabeça, né? Aí eu fui para casa assim, voando. Não, comigo não aconteceu. Pois é, não sei se aconteceu com o irmão. Talvez tenha acontecido com algum irmão aqui, né? Irmão, a gente se converte graças a Deus. Comigo aconteceu assim, quando eu me converti, primeiro eu desci, eu me lembro que eu sempre falo com alguns irmãos, que tem um rapaz que eu conheço aí de vista no Nordeste, que ele também estava lá nesse dia, aí, quando o Carlos pregou. Me lembro que eu e alguns irmãos aceitou, e essa pessoa não aceitou e desceu. Aí nessa época que eu morava ainda lá, era vizinho de Pinho lá no Vale, eu desci para casa e fiquei pensando assim, poxa rapaz, eu me converti. Aí eu pensando, e agora eu não posso mais me desconverter. Né? Isso aí foi bom que me deu a certeza de salvação. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente se converte, irmão, não aparecem anjos. Mas o que vem a paz, uma paz interior, que a gente não consegue explicar aos outros. Aleluia. Mas isso vem uma paz interior. Mas muitas vezes a paz exterior deixa de existir. Sabe por quê? Porque você antigamente andava com sua galera, com sua turma, todo mundo gostava, né? E agora que você se converteu, chega lá de junto e já vai começar a gozação. No primeiro dia após o nascimento, já começa um sofrimento que você já não, né, passava. Né? Chega em casa, chega para seus pais, né? Eu me converti, meu pai, minha mãe, sei lá como é. Ele pode não falar nada, ele vai dizer assim, você não quer que fique igual maluco aí pregando na praça. Ou senão você vai ter outras perseguições. Se você tem um relacionamento com alguém e chegar em casa, provavelmente muitos casos terminam o relacionamento, porque nem a jovem vai querer estar com o crente, e nem o crente também vai querer, se ele for firme mesmo, também não vai. Alguma coisa, se ela não for para o Senhor, alguma coisa vai fazer terminar. E em coisas, você vai para o seu emprego, você era aquela pessoa que estava no grupo da malandragem, mas quando você chega lá certinho, aí já vem aquela oração, irmão, e aí, irmão? Vem cá, irmão, bota tomar uma, irmão. Você já começa, se você não for um cara tranquilo, você já começa a se irritar. Então, irmão, logo depois que a gente se converte, nem sempre você vai ter paz, não. Às vezes, graças a Deus, minha casa eu fui abraçada. Quando eu me converti, minha mãe e meu pai se agradaram muito, né? São pessoas que tinham uma certa ética, graças a Deus, são referência para mim. Mas tem casa que eu sei que não foi assim. Tem irmão entre nós que sofreu e talvez ainda sofra a beça na própria casa porque vocês são cristãos. Então o sofrimento, irmão, não começou esse ano. Foi de lá de trás. Quando você se converteu, você teve a paz interior. Mas exterior muitas vezes aumentou e muitas vezes multiplicou. Né? E, como eu falei, né? Graças a Deus, temos nossa referência maior que é o Senhor. Mas, para a nossa alegria, eu queria ler lá em Apocalipse 21. A gente viu como foi o início, né, do sofrimento, de tudo isso. Vamos ver lá o fim, para onde é que nós vamos depois disso tudo, né? É por isso que vale a pena, né? Vai valer a pena esse sofrimento
E eu estou falando só da gente, estou falando de coisas peculiares aqui, nossa, brasileiro. Brasileiro é abençoado por Deus. Porque se a gente for na China, na Coreia do Norte, né? Na África, nos países muçulmanos, isso aqui, o irmão vai falar assim, você está falando isso, que é isso aí, né? Tem aquela história que eu não sei, que os irmãos contam que um grupo de irmãos saiu de um país desse mais rígido e veio para o Brasil, eu não sei se foi o Brasil ou um país que, como o Brasil, que é aceitável ser cristão, né? Depois de um tempo os irmãos pediram para voltar para lá, para a perseguição, né? Porque eles disseram que não, se eles ficassem aqui ia se desviar, né? Que eles queriam voltar para a perseguição, para viver uma vida cristã, né? Costume, né? Apocalipse 21 a partir do verso 1. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, ele será povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse versículo, esse versículo aqui, é um versículo que eu sempre leio, né? Eu sempre leio isso, eu sempre leio porque um dia tudo isso vai passar, né? E vou dizer, é muito bom estar aqui com os irmãos, como eu sempre falo, que aqui é o melhor lugar. Quando eu falo aqui é o melhor lugar, não é aqui o local, o melhor lugar é aqui, né? Diante da igreja, diante do Senhor. Mas, irmão, ainda que a gente se desfrute, né? Aqui, como a gente começou lá no Eclesiastes, né? Que você se regozije. Os dias de trevas são muitos, irmão, né? A gente sai daqui, está aqui, mas sabe que ainda há uma dor também na gente, né? Mas haverá um dia que isso vai ser dissipado, irmão, né? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, toda morte, né? Já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, né? Como é que canta no hino aqui, aquele hino que eu gosto também, né? O dia da vitória, né? Diz que braços livres levantados, né? Porque nossos braços por enquanto ainda são presos, né? Nossos braços livres levantados. Então vale a pena, vai valer a pena, está valendo a pena, né? Nossos olhos têm que ter olhos da fé, que esse dia vai chegar. Vai chegar. O nego fala assim, está demorando, mas vai chegar. É no tempo do Senhor, vai chegar. Amém. E eu estava em casa pensando nisso assim, que eu vou compartilhar essas coisas, né? E ainda vai ter um bônus aqui, irmão, sabe por quê? A gente vai se alegrar, porque... E a gente vai também se alegrar, porque a gente vai ver aquelas pessoas pela qual a gente derramou nossas lágrimas que se converteram lá. Eu estava pensando quando... Irmão Olímpio, eu sempre me lembro de irmão Olímpio. É pensar quando chegar, irmão! Se abraçar, irmão Olímpio, irmã Esther. A irmã Esther, que a gente conviveu tanto junto, alguns irmãos que, graças a Deus, Deus deu essa, né? Valdir, sã, totalmente sã. Aleluia. É um bônus, vai ser um bônus assim individualmente, vai ser um bônus para alguns de nós, quando, sei lá, e pai e mãe, mano, né? E filho. Eu não sei, eu vou falar uma coisa que eu não sei, pode ser, os irmãos podem, né? Eu perdi uma criança, né? Nós perdemos, eu e Osana. Tinha 6 meses. E uma criança com 6 meses nasce. Muitas crianças, né, já ouvi até falar de 5 meses, né? Eu não sei que Sofia, né? Xará de Sofia, né? Não sei, eu não sei. Mas se tiver, aqui também a Bíblia diz que lá nesse casamento, eu não sei como vai ser o relacionamento. Vai ser de pai e filho. Mas eu não sei se for, não sei também que tamanho vai estar.
Os irmãos podem explicar, né? Eu não sei se quando a gente dormir no Senhor, eu vou dormir nesse estilo aqui que eu estou, entendeu? Ou se a gente vai estar na plenitude, eu não sei se criança vai estar criança. A Bíblia até fala, né? Que as crianças vão meter a mão né? Mas são coisas que eu não sei, eu não vou falar que eu não sei. Independente disso, já pensou, irmão, quando a gente se encontrar com nossos entes queridos, colegas que já dormiram no Senhor, né? E Mala, será que Mala vai lá tocando um arco lá, né? No céu, né? A gente não sabe, porque não sabe, a gente tenta conjecturar, e é tudo de bom, a gente não pensa nada ruim. Então, vale a pena, irmão, né? Vale a pena, né? Todo esse sofrimento que temos passado aqui, tudo isso é difícil, não é bom. Ninguém gosta de sofrer. O bom, na opinião minha, seria assim: a gente se convertesse, puf, e arrebatar logo pro céu, né? Que não seria bem melhor? Mas aí, irmão, aí não é assim, não, tem um intensivão, meu irmão. Né? Ninguém chega à faculdade, né? Carlos hoje aqui é pós-graduado em algumas coisas, né, Carlos? Mas para Carlos chegar onde chegou, teve toda uma trilha e tem uma pessoa, desculpa até Carlos, tá botando aqui como exemplo aqui, que estudou, que gosta de estudar é Carlos, velho. Que ainda continua estudando, né? E, inclusive, já tomei até expressão de orelha porque está aqui o oposto de Carlos, né? O próprio Carlos que não, né? Mas estamos aí. Misericórdia do Senhor, pronto. Eu queria, né, ler 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro 1. Amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Quando é o fim da nossa fé, irmão? É quando estivermos lá na glória, como dormirmos ou como formos arrebatados, porque não vai precisar mais de fé, porque o Senhor está lá, tudo está consumado. A fé é só para quê? Né? A esperança, a fé e o amor. A esperança e a fé vai passar, só o amor que não vai passar, porque vamos nos amar durante a eternidade. Mas a fé não vai precisar, né? Obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. O que é a salvação da vossa alma? Justamente lá, né? Quando essas emoções que a gente falou lá em Apocalipse vão ser banidas da nossa alma. O pranto, a tristeza, a lamentação, a melancolia, a depressão, tudo são doenças da alma. Né? Eu não sou psicólogo, mas os irmãos sabem disso. Vai ser banido no fim da nossa fé. E aqui Pedro, ele fala, né? Essa carta foi escrita para aqueles irmãos que estavam na dispersão, né?
Dispersão eram os irmãos que não estavam lá em Jerusalém, né? E eu estava lendo que haviam mais irmãos na dispersão, crentes convertidos, do que na própria Jerusalém. Como hoje, né? Existe mais crente no mundo inteiro do que lá em Jerusalém. Versículo 2 fala assim: eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Nós fomos o quê? Eleito, né? Nas eleições, quando chega na época de eleição, a gente elege aquela pessoa porque aquela pessoa a gente acha que é digna, que a gente vê por falar dela, aí você pega, elege ela. Mas Deus nos elegeu sabendo que nós somos. Não é surpresa. E repare que diz que não foi chamado muitos de nobre nascimento, né? Não vi chamar também sã, mas sim doente. Deus elegeu um bando de pessoas que fosse a gente não elegia não, irmão. Você vê que até falando uma metáfora aqui moderna, até no futebol. Quando os irmãos vão para o lazer, irmão, é melhor você saber jogar, viu? Porque se você vai para lá pela primeira vez, você vai ficar escorado. Os irmãos você vai escolher aqui, ó. Tá, Luciano, Emílio, Paulinho, só os craques. Entendeu? Meu irmão, se você parar, você vai ficar, você vai falar, pô, irmão, veio pro lado e não me escolheu, né? Aí quando você erra, meu irmão, você não pode errar. Porque você vai ser, né? Na hora que o irmão não considera, né? Então, como você vê, né? A gente tem essa ideia de escolher os melhores. A gente é assim, tudo vai escolher os melhores, né? Até numa seleção de trabalho, né? Existe vaga para ser com experiência. E aí fica um monte de gente desempregado porque não tem experiência não é experimentado, porque todo mundo só quer os melhores. Mas Jesus não. Jesus não escolheu os melhores, Jesus escolheu a gente, né? A princípio, né? Quando Jesus veio, ele não foi lá para os palatos, ele escolheu um monte de pescador, zelote, um monte de gente. Né? Hoje a gente vê um pescador, né? Imagina naquela época como era um pescador, rude, grosso mesmo. Esses são os homens que Deus escolhe. E a mesma coisa aqui. Alguns de nobre nascimento, né? Luciano, algumas coisas assim. Mas a maioria é rústica, irmão. A maioria de nós se diz ao Senhor, muito obrigado, Senhor. Irmão, sinceramente, você não agradece ao Senhor porque Ele te escolheu, não? Não, a gente não merecia. Quando a gente olha pra gente, a gente vê, meu Deus, por que, Senhor? Né? Tem até um filme que chama para assim, por que logo eu, Senhor, né? Eleito, né? Segundo a presciência de Deus, ou seja, ele já sabia, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Outro eu, antes diz assim, eu me converti. Irmão, você não se converteu, Deus que converteu você, né? Em santificação do Espírito. Natanael, como estava lá nos Evangelhos, diz que ele está lá debaixo de uma árvore, né? E o Senhor chama ele e diz a vida dele, ele fala assim, ele se espanta, né? Aí o Senhor diz, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Você se espanta porque eu falei isso, eu te vi quando você estava debaixo. Então o Senhor me viu quando ele estava debaixo, como eu já falei até isso algumas vezes, né? Quando ele estava debaixo de alguma árvore, o Senhor já tinha nos visto, né? Da árvore do pecado, da prostituição, da mentira, ou até da santidade, né? Aquela pessoa certinho, né? Aquilo, né? Mas o Senhor te chamou de lá, né? Então não foi você. A Romana falou o quê? Que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, né? Não fui eu. Foi ninguém aqui, irmão. Eu me converti porque eu quis. Ah, irmão, porque você primeiro, Deus viu você, sabia dos seus defeitos, inclusive dessa arrogância, né? Mas Deus te quebrantou. Na semana passada os irmãos estavam falando sobre Paulo, né? Quando mandou Ananias falou, ele estava lá, né? Eu vou lá ver aquele arrogante, né? Perseguidor. Mas o Senhor falou que ele ia ser um vaso útil. Então Deus escolhe os fracos. Graça e paz vos seja multiplicado. O tempo é curto, não. Eu queria até terminar de compartilhar lá no Salmo 88. Mas já está na hora, né? São 5 para as 10. Eu vou parar porque
eu ia continuar aqui 1 Pedro, não ia dar para terminar o que eu quero falar pelo horário. Mas resumindo até aqui, se Deus quiser, a gente termina outro dia. Você não está aqui à toa, nem eu. O Senhor sabe muito bem quem nós somos. Não é surpresa. E todo sofrimento, irmão, que vem para a minha vida, para a sua vida, tem um fim de nos aperfeiçoar, né? De nos formar, de formar Cristo em nós. E também é o seguinte, devemos discernir também quando o sofrimento vem do Senhor e quando não vem. Muitas vezes nós provocamos o nosso sofrimento. Tudo bem, Deus nos ampara, mas também nem tudo vem do Senhor. Mas que possamos estar atentos a isso. Nenhum sofrimento na vida do cristão é alheio, não é à toa. Você não é a pior pessoa do mundo porque está sofrendo. O poder de Deus tem te guardado, Ele tem te olhado. Você não está sozinho. Amém? Eu vou parar porque não vai dar tempo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor permitiu que compartilhássemos da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ter falado no coração dos irmãos e também no meu coração, Senhor. Que nós possamos ver que não estamos sozinhos neste mundo. Que em meio a todas as trevas há uma luz e essa luz é o Senhor. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Aleluia. É assim. Deixa que eu aviso.